começar agradecendo, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, agradecendo por tudo que nós passamos durante o dia, agradecer até pelas coisas difíceis que nós passamos, porque a chance, na dificuldade, nós aprendemos mais. Porque é como dizia o Chico Xavier, quando a gente está lavando os pratos, tem que lavar sorrindo, porque com certeza teve alguma coisa para comer. Então, só temos que agradecer por estarmos aqui no planeta Terra mais uma vez, para resgatar nossas dívidas, e com certeza nós já estamos conscientes que nós temos dívidas a pagar e não são poucas. Então, com muita fé em Deus, nós vamos tentar pagar nossas dívidas. E vamos se concentrar para ajudar os bons espíritos nesse momento, porque com certeza eles têm compromisso e eles têm boa vontade. Então, estamos aqui para ajudar na boa vontade dos bons espíritos. E só temos a agradecer. O irmão vai ler uma parte das escrituras dos bons espíritos e nós vamos comentar. Com fé em Deus, e que assim seja. Que assim seja. Hoje, dia 5 de maio de 2025, nós estamos estudando o livro Homem Integral, capítulo 5, Solidão. Esse capítulo ele é um pouquinho longo, nós já começamos ele dia 14 de abril, fizemos no dia 21 de abril, no dia 28 de abril, e hoje acredito que nós vamos encerrar o capítulo e passar para o próximo. Então hoje, dia 5 de maio. E vamos lá para o slide de hoje. Você quer fazer esse slide, seu Maurício? Pode ser, sim. Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse arrastar-se-ia à espera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim, ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. No começo, né, aqui do texto, do parágrafo, ele fala, né, mostra-se como se fosse um meio, né, da gente melhorar, né, resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, contribuindo, né, com as suas horas vazias. Ele mostra aqui em apoio a enfermos, a idosos, a crianças, em abandono, animais, etc., aqui adquirir a coisa. Então, ela mostra que para a gente fugir, né, da solidão, é importante procurar ação, né? Procurar ser útil, procurar utilidade. Então, à medida que nós começarmos a ser úteis em favor de alguém,
a solidão desaparece. Porque a solidão é quando nós queremos distanciar dos outros. E quando você aproxima para ajudar, já está junto com alguém, né? Está fazendo algo para alguém. Aí está ajudando e não está sozinho mais. Aí, no final, ela define o que é o homem solitário. Aí fala, todo aquele que se diz em solidão, então, todos nós que nos dizemos solitários, com exceção em casos patológicos, que pode ser casos de doença, né? Então, tirando os casos de doença, sempre alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, a se ocultando sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido, de abandonado. Então, na verdade, o homem solitário, não tirando os casos patológicos, é porque nós somos e nos criamos assim. A gente está vivendo essa forma de ser. A gente está se isolando por conta própria. O medo de encontrar a si mesmo, né? Nós não queremos nos descobrir, nós não queremos nos conhecer, nós queremos nos ocultar, né? E na aparência de infeliz, de incompreendido, de abandonado, o que ela fala para a gente aqui. Então, retirando os casos de patologia, ou seja, de doença, sempre o solitário é pessoas que não têm medo, né, de encontrar, ou seja, evita, né, o meio de conhecer-se, descobrir a si mesmo, mas não quer. Por isso, lá no Evangelho, o próprio Santo Agostinho fala, também no Livro dos Espíritos, a importância de conhecer-se. Então, se nós quisermos nos melhorar moralmente, ele ensina que a gente precisa de conhecer a si mesmo. Que o conhecimento de si, o conhece a si mesmo, vai nos mudando, vai nos melhorando, vai abrindo portas para a gente fazer as nossas correções. Era isso, passo para os nossos irmãos. Barçanufo, Francisca. Comentários sobre a solidão. Solidão, né? Eu imagino logo os velhinhos no asilo, né? Que acolheu tantos netos e filhos, nora, para depois ficar no asilo jogado na solidão, é ruim demais, né? Dona Francisca? Isso mesmo, a gente não está vendo como tem que vir, né? Pois é. Então, a força para passar por aquilo ali, a coragem. Pois é. E também a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas, né? Aí para ficar às vezes está ficando abandonado no asilo, está pensando que a culpa é de fulano, ciclano, não sabe o que a gente fez para trás também, né? Exatamente. Ela está merecendo ficar no asilo assim, a gente não sabe. A gente só sabe, graças a Deus, que tem a cobertura do passado, que Deus cobre a gente não lembra do outro vídeo. Quer dizer, mas tem caso que lembra. Tem gente, eu já li livro de pessoas que lembravam da outra vida, mas isso também eu pesquisei, só gente boa, gente ruim não tem capacidade de lembrar da outra vida, que também não é. Só com ruim, né? A água, né? A água só morre com o mar. Pois é, porque gente, no livro que eu vi, né? Gente que foi muito mal na outra vida, os bons espíritos Deus até acha questão de cobrir
o passado dele. Tem exceção, tem gente que lembra, mas só gente boa, porque gente muito ruim não tem. Todo mundo é bom por bem, mas tem exceção, tá? Só que eu estava pesquisando a exceção de quem lembra do passado, só quem foi pessoa muito boa na outra vida para lembrar para merecer lembrar dessa vida ou querer, né? Aí é cada caso é um caso. Mas é Não, assim, quase como um desdobramento da pessoa, não está sabendo da vida do passado, né? Deus dá graça da gente não lembrar, né? Que é uma bênção muito grande, que a gente, nessa vida aí já tem muita coisa que a gente quer esquecer, né? Imagina se eu for ainda lembrar de outras vidas, aí é que não aguento mesmo. Ok. Então ela dá uma receitinha aqui, né? Para você enfrentar essa questão da solidão, né? A nossa Maurícia até falou aqui, né? Algumas práticas que a gente pode melhorar. A visitar enfermos, né? Crianças em abandono, animais. Eu acho essa questão dos animais muito bacana, né? Porque tem pessoas, né, que se afeiçoam a plantas, a animais, né? E vence a solidão. Diz que até uma vez eu ouvi, não sei que comentário que eu vi, que às vezes as pessoas precisam do animal ou da planta para desenvolver nele o amor, né? Às vezes ele está aprendendo a amar, né? Através do animalzinho ele aprende a amar, né? Porque o animalzinho é mais fácil, né, de amar, né? Planta é mais fácil. Amar o nosso ser humano, né? Semelhante a nós, já tem as suas vontades, né? As suas críticas, seu julgamento, e a gente já, às vezes não fica muito legal. Então, uma forma de enfrentar essa solidão seria também nesse sentido, né? De se envolver, né? Se envolver com quem precisa, auxiliar aquele que precisa. A gente dá esses pode vencer isso aí. Então é um caminho, né? Um caminho. E ela diz que muitas vezes a pessoa entra na solidão por medo de si mesmo. Fala, medo de porque ele evita descobrir-se, conhecer-se, né? Ocultando a sua identidade na aparência infeliz, de incompreendido, né? De abandonado. Acha que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende, por isso eu vivo só. Não quero saber de conversa com ninguém, de me misturar. As pessoas não me entendem, não sabem o que eu sou. Aí se coloca naquela condição de infeliz, de abandonado, né? E também existe isso, né? Então existe aqueles que realmente. Eu penso que a conversa aqui, né, da Joana de Ângeles é no sentido que a gente se valorize, né? Se ame, se goste, né? Seja afável, amigo, para que aceite as coisas, né? Às vezes a gente fica muito naquela de coitadinho, né? De abandonado e incompreendido. Às vezes não é muito coitadinho, às vezes muito pelo egoísmo, pelo orgulho demais, né? Às vezes não quer a convivência mesmo, né? A pessoa às vezes é ela que se afasta de todo mundo, né? As pessoas não agem do jeito que eu quero, então eu não quero ninguém perto de mim. Pronto. Passa não dá bom dia, passa não fala com ninguém, então a gente só recebe aquilo que dá, né? Se você dá diferença, você recebe a diferença. Se você dá o amor, você recebe o amor, né? Isso a mesmo. Bondade. Se você der a bondade, você recebe a bondade. Mas se você amar, esse é o caminho. Se eu estou amando, eu estou fazendo a minha parte. Se o outro não está amando, é problema dele. Eu continuo amando e pronto. É assim que é o caminho mais fácil. A gente tem sempre que a gente mesmo que foi resolvido do jeito que quer, né, senhor? Para frente ou algum comentário mais? Uma pessoa que mora aqui na rua, né? Desde que eu cheguei, quando eu cheguei para morar aqui, ele já existia.
Não dá um bom dia para ninguém, ninguém dá também um bom dia para ele, então ele leva a vida para lá, a gente leva para cá. Aí você faz sua parte, você dá um bom dia, A um gente, sorriso, né? você não dá Cumprimenta um bom dia, você não está querendo receber, né? Então deixa ele para lá. aquele cumprimento, alegria, alegria, né? Que tá tudo bem. Aí, quem sabe vai derrubando esse gelo, né? Que as pessoas acumulam em si. Bom, muito bem. Então vamos para a próxima. Peraí. Aqui. A velha conceituação de todo aquele que tem amigos não passa necessidades. Constituem uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subreptício, quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento humano com vista à satisfação de amar. Aí ele tá falando, né? Olha aqui, ó. Quem tem amigos nunca passa fome, nunca tem necessidade de nada. Quem tem amigos tem um tesouro. Aí ela fala que essa frase é uma frase meio que equivocada, né? Que daí eu tô usando meu amigo para me suprir numa necessidade minha, né? É uma forma desonesta de estimar, ela tá dizendo aqui, ó. Desonesta. Então esse ditado não é um ditado muito legal, não. Ou a gente usa o outro como uma coisa, né, que a gente usa, né, utilitarismo, ele fala, ocultando o utilitarismo. Subreptício. Reptício tem a ver com réptil, né? Então a gente ainda está usando aquela coisa do animal, né? O animal ele vai sempre por interesse, porque ele é o instinto, né, de conservação, de manutenção que ele tem. E aí ela lembra que o prazer que a gente deve construir dentro de nós é o prazer da afeição em si mesma. Quer dizer, o amor por amar, né? Não vou amar pelo interesse. O amor incondicional, o amor, então a afeição em si mesma. Deve ser a meta. Então eu tenho que procurar esse caminho, né? Alcançar esse caminho de relacionamento humano com vista à satisfação de amar. Porque muitas pessoas, né? Elas têm satisfação em ser amada. E isso não é um bom caminho. O caminho legal é a satisfação de amar. Amar a tudo e a todos. Ah, não, mas aquele sujeito lá, ele faz cara feia para mim, ele não me ama, ele me maltrata. Não tem problema, continuo amando a si mesmo. Eu devo fazer a minha parte. Se ele não me ama, é um problema dele. A questão minha é amar. Então, o medo da solidão, portanto, deve ceder lugar à confiança nos próprios valores, mesmo que de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Então, às vezes a gente tem medo da solidão porque a gente não confia em si mesmo. A insegurança, né? Eita, eu não sei, eu não valho nada, o que eu posso oferecer, né? Eu sou uma pessoa tão carente, aquela visão de viver na escassez, né? Na mentalidade dele, ele está sempre precisando, né? Sempre necessidade. E aí fala confiança nos próprios valores. Eu tenho valor. Eu tenho coisa boa dentro de mim. Eu tenho muita coisa para oferecer. Nem que seja um sorriso, um cumprimento, um abraço, um ouvido para ouvir alguém, né? Tem coisa dentro de mim, como que não? Então, mesmo de pequenos conteúdos, porém significativos para quem os possui. Então, que eu dê uma significância ao meu valor. Eu potencializo isso, eu valho sim, tem importância. Que o solitário, às vezes, ele fica nessa condição, né? Ah, eu não sei, eu sou tão pequenininho, né? Eu não valho nada, eu não tenho muito a oferecer e acaba se isolando. Aí ela lembra de Jesus aqui, ó, na seguinte, ó, Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem. Conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se
como o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Começando pelo final, né? De novo ela está repetindo, ó, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Então, aquele amor incondicional que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que me amar. Amar. Então, a mais importante, né, conquista do homem conclama o amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, né, de forma a se tornar pleno, né, com o que tem. E ele, quando ele faz isso, ele multiplica os recursos que ele tem diante dos tesouros do céu, que ele diz aqui, de vida eterna. Aí vem o saudável companheirismo. É isso, gratidão. Esse trechinho aí, ele foi muito esclarecedor, né? Começa, eu só repetindo, você já falou essa parte de cima aí, é muito clara, né? Muito a questão da conceituação de quem tem amigo não passa necessidade. Ela mostra que é uma forma desonesta, porque a gente, quando a gente diz isso, a gente está mostrando uma forma de valorizar o amor, a amizade, no sentido de suprir a nós mesmos, não aos outros, porque o objetivo do amor não é receber. O objetivo principalmente é doar, né? Porque Jesus falou assim, amai o vosso próximo como vós mesmos, amai o vosso próximo. Porque muito mais ainda do que amar a si, tem amar ao próximo. Então a gente precisa de se soltar um pouquinho da gente e no nosso relacionamento pensar, eu preciso também fazer o outro feliz. Inclusive os casamentos. As pessoas casam para ser feliz. Esquece que tem que pensar também assim, eu vou me casar para fazer meu companheiro ser feliz. A gente esquece disso, né? E quando nós estamos com esse egoísmo, né, pensando no relacionamento, a gente está em favor de nós, aí ela fala dessa forma desonesta. Aí depois no outro, ela fala que o medo de solidão deve ser ter lugar a confiança nos próprios valores. Então, quando nós temos medo de solidão, nós não confiamos em nós. Não confiamos nos nossos valores, né? Depois, ela mostra aqui do psicoterapeuta Jesus, né? O maior psicoterapeuta que já habitou no planeta. O que é psicoterapeuta? É o terapeuta da alma. Porque nós somos espíritos, aí que é a cura verdadeira, que a cura verdadeira é a cura da alma. Quando ele sugere, né, amar ao próximo como a si mesmo. Depois de passar a receita, primeiro amar a Deus. Como isso, ele fala que é a maior conquista do ser humano. Aí ele mostra que ele nos convida, né, a valorizar-se, a conhecer-se de modo a planificar-se com o que é e tem, muitos recursos de vida eterna. Então ele mostra, aí você pede, aí fala em saudável companheirismo, então companheirismo saudável, não aquela companheirismo que fala tentar tirar proveito próximo, mas o companheirismo é saudável. Eu recebo e dou. O que você vai adiantar se eu estou recebendo do meu amigo tanta coisa boa, mas que eu não estou doando? O que vai adiantar? É o que ele mostra para nós aqui. Tem a preocupação de receber resposta equivalente.
Ou seja, então, a gente tem que precisa, segundo a autora, né, que a gente precisa trabalhar para amar o próximo. Vamos receber de volta alguma coisa? Vamos. Mas temos que preocupar com isso? Não. A preocupação é fazer amizade. Por isso que fala, né, que quem ama, quem procura fazer o bem, ele já não vai ser solitário. Porque lá no começo ele fala que a receita do anterior, mostrando que quando nós trabalhamos do bem, jamais nos sentiremos solitários. É, seu Maurício. Do Márcio para Francisca. Seu Maurício. Oi? É por isso que eu falo que é tudo o contrário, é o outro lado da moeda, né? Aí, mais que bonito, eu penso assim, mais que bonitinho, quer ser feliz. Mas você acha que nós nascemos para ser feliz? É tudo o contrário mesmo, né? Acho que não nascemos para ser feliz, eu vou casar para ser feliz, eu vou ficar solteiro para ser feliz, eu vou beber cachaça para ser feliz, vou largar de beber e de fumar que eu vou ser feliz. Não, é tudo, eu acho tudo o contrário. É igual você falou bem, a gente pode ter até um pedacinho do céu aqui na terra mesmo, mas isso aí depende de muita coisa, depende de muita coisa mesmo, da gente, depende da gente, é igual a dona Francisca falou ali, tem o retorno, né? Agora a pessoa não faz nada, só quer, eu casei para ser feliz, vou largar meu marido, aí arruma outro, vou largar de novo porque não fui feliz, assim passa. Às vezes o homem, a mulher passa uma 10 maridos, 10 mulheres e termina sendo morrendo infeliz. Você pensa que nasceu para ser feliz. Porque às vezes o cara é bonitinho, acho que bonitinho, hein? Nasceu para ser feliz. Você quer as pessoas, é tudo o contrário, né? Mais alguém? Vamos pro próximo então. Oi. E aí, Marcelo? Tudo bem? Tudo. Que bom você tá junto com a gente aqui, olha, pelo aplicativo, coisa boa. O Maxwell é o assessor técnico da Francisca. Deixa atrás do Chico. Aonde que tem um Chico aí? Não tô vendo. Esse é seu, né, seu Maurício? Ah, sim. É o último da solidão, viu? O homem solidário jamais se encontra solitário. Eu acho interessante essa frase que ela criou. Ele usou de palavras assim, mas muito interessante. O que é o homem solidário? O homem solidário é aquele que está pronto para auxiliar, está pronto para amparar, está pronto para ajudar. Esse é o homem solidário. Então, se nós formos solidários, jamais nos encontraremos solitários. Pergunta-se uma Madre Teresa, se uma irmã Dulce, se um Chico se sentia solitário alguma hora. Padre Júlio. Padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Como que vai encontrar solitário? Se encontra solitário? Hora nenhuma. Porque estão sempre prontos para auxiliar, né? Prontos para ajudar. Sentindo o drama do outro e tentando ajudar. Então não tem tempo. Eu não tenho tempo para solitário. É isso? Eu não tenho tempo para isso. Aí ela fala outra frase, que o egoísta, em contrapartida do seu contrário, nunca está solícito. Por isso, sempre atormentado. Então, já o egoísta, que quer só para si, ainda nunca está solícito, ou seja, nunca está pronto para ajudar. E aí vive atormentado. E, logicamente, até propenso à solidão. Porque ele não está pronto a ajudar, né? Possivelmente o homem que caminha só se encontre mais
mas sem solidão, do que outros que no tumulto, inseguros, são cercados, mimados, padecendo disputas, todavia, sem paz, nem fé interior. Então, possivelmente, um homem que caminha a sós, você pode caminhar, mas quando caminha, você está movimentando, está indo atrás de alguma coisa. Então, ele vai se encontrar mais sem solidão, ele fala mais sem solidão, do que a outra pessoa que às vezes está no meio de todo mundo, bajulando, sendo bajulado, né? E às vezes está ali sem fé, nem paz. Aí fala que ela diz depois que a fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima e os recursos mais valiosos para vencer esta solidão. Vamos de novo? A fé no futuro, a luta para conseguir a paz íntima são recursos mais valiosos para vencer a solidão. Então, o que nós queremos dizer de solidão? Fé no futuro e busca da paz interior. Aí a gente consegue ir para saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que esteja. Então, quando a gente vai em busca, trabalhando com a fé no futuro, e quando você fala fé no futuro, alguém lembra de fé no futuro? Quem lembra que a nossa vida espiritual, que é a verdadeira, e ele está e todas as consequências vai ser no futuro. Então, por mais que nós estejamos com muitas dificuldades hoje, mas o nosso futuro será bom. Talvez demore algum tempo para a gente alcançar isso, mas vamos chegar lá. Por isso, quando nós temos fé no futuro, nós temos mais facilidade de vencer as tribulações, né? E com isso, alcançar e vencer, né, a solidão. Aí já não vai ter mais solidão, porque aí entra aquela questão que eu falou antes aí, né? Quando a pessoa tem a fé no futuro, automaticamente ela começa a ser um ser solidário. E se é solidário, não vai ter tempo para solidão. Era isso. Passa os nossos irmãos. A gente... Aqui ela apresentou dois tipos, né? Que a gente às vezes confunde. O egoísta é aquele que pensa só em si, né? Que nunca está disposto a ajudar, nunca está solícito, diz ela. Está sempre atormentado. Tá? Aquela pessoa que às vezes ela está envolta, né? Cercada de uma multidão, mas está só. Porque ela não tem pessoas verdadeiramente envolvidas com ela, sentimentalmente, emocionalmente ligada. Ali há um jogo de interesses muitas vezes. Então a pessoa ali, ela está no meio de uma multidão, mas se encontra só, atormentada. E outra coisa que ela apresenta é possivelmente, quer dizer, em alguns momentos, existem pessoas que caminham sozinho. Não tem nenhuma pessoa ao lado dele, né, naquela caminhada. Mas ela não está só. Ela se encontra mais em solidão do que aqueles que estão no tumulto, que está sendo mimado, que está sendo cortejado, mas ele não está em paz consigo mesmo. Não tem fé no futuro, né? Está padecendo de disputa,
aqueles que estão sempre na briga ali, né? Que é o nosso mundo, às vezes, eles colocam as pessoas em concorrência umas com as outras, né? Então tá sempre disputando e tal. Agora, isso não quer dizer que aquelas pessoas que são famosas, né, que são cortejadas e tudo mais, são todas solitárias, né? Tem muitas pessoas que são realmente envolvidas, são famosas e tem um comportamento emocional muito bacana de quem está sempre solidário, como diz a primeira fase, né? Embora pareça, então tem de tudo, né? O que a gente precisa, dentro da pessoa a gente não sabe o que acontece. E ela diz assim que a fé no futuro e a luta pela conquista dessa paz, paz interior, essa é o caminho, né, para que a gente vença a solidão. Vencer a solidão é esse o caminho. Sair do egoísmo, sair daquela ganância, daquela ambição, né? Mas que seja ambicioso para a realização edificante, onde quer que esteja, né? Que seja aquela pessoa que quer construir, né, alguma coisa de útil, de bom. É isso. Nós estamos já 20 horas e 37 minutos. Vamos para frente ou vamos parar por aqui, seu Maurício? Que agora nós passamos para o novo capítulo, que é o capítulo 6, Liberdade. Liberdade. Acho que os nossos companheiros querem falar mais um pouquinho. Sobre aquele anterior, né? Basta. Não, tá bom. Só se for do Francisco. Não, tá bom. São 20h37. Eu acho que podemos passar para nossas vibrações já, né? Que já começa o capítulo novo, né? Nós estamos no capítulo. Nós vamos, já inicia a liberdade. É um título bem interessante, curioso, né? É um título que vai também nos envolver. Aliás, esse homem ele é muito envolvente. Ela começa retomando. E ela começa retomando aí da questão do dia. E as pressões constantes, geradoras de medo, ela retoma o tema anterior do medo, né? Para a questão da liberdade. Da liberdade. É um livro assim, muito bem trabalhado, né? A sequência, assim, uma sequência bem lógica, parte de uma coisa assim, né? Sobre a definição de ser humano até as nossas encrencas internas, e analisa uma por uma e percebemos que todas elas estão interrelacionadas, né? São emoções que estão grudadinhas uma na outra. Muito bem. Tá por sua conta então, né, senhor? Isso. Vamos lá então, né? Então vamos fazer daquela forma que nós estamos fazendo. A mesma ordem, né? Eu começo, o Basta, depois de mim, depois Francisca e depois o Odilon.